Buenas tardes. Hoy estamos acá para la última conferencia del semestre con nuestro invitado Marco Cerda, que muy gentilmente aceptó nuestra invitación para participar de este momento que venimos compartiendo casi todos los miércoles a lo largo de este semestre, ¿sí? Bueno, la charla, la presentación de Marco está intitulada Configurando espacio para que las emociones aparezcan en el proceso formativo. Marcos es psicólogo, trabaja en escuelas, sí, como psicólogo, y también tiene un posgrado en pedagogía de la convivencia y de desarrollo de competencias socioemocionales y éticas por la PUC de Chile. Ahora está como alumno de maestría, ¿sí? En educación, creatividad e innovación pedagógica. Muy bienvenido, Marco, ¿sí? Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y ahora te dejo la palabra. Yeah, muchas gracias, Valesca. Voy a hablar um pouquinho em português e logo vou volver ao espanhol, só para saludar. Muito bem-vindos todas vocês nesta palestra. Eu fico muito contente pela presença de todos vocês. Eu vou falar sobre um tipo de aprendizagem que está se tornando muito relevante nestes momentos, que é a aprendizagem socioemocional, tá? Só uma coisa, eu vou tentar falar bem devagarzinho, bem pronunciado, porque às vezes brasileiros acham que o sotaque dos chilenos é bem diferente dos outros hispanohablantes. Só por isso eu vou falar assim mais devagarzinho, tá bom? Agora eu vou passar para falar em espanhol, tá? Hola, buenas tardes a todos y todas. Como ya les mencioné, vamos a hablar hoy día sobre un aspecto, un aprendizaje que se llama aprendizaje socioemocional y el título es el que habló Valesca, configurando espacios para que las emociones aparezcan en el proceso formativo. Mientras yo esté transmitiendo la diapositiva, no voy a poder mirarlos a la cara, ¿ya? Por lo tanto, todas las preguntas, quizás interacciones, voy a tratar de dejarlas para el final de la presentación. Antes de avanzar, necesito que me confirmen si es que se ve la presentación y si se escucha bien. Sí, perfecto. Ok. Entonces, en el menú de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a trabajar con una actividad introductoria. Luego vamos a definir qué es el aprendizaje socioemocional, que de aquí en adelante le voy a llamar ACE para que sea más fácil de ir pronunciándolo. Vamos a hablar sobre las competencias y las dimensiones del ACE, el porqué del ACE en estos momentos, el impacto del ACE en el contexto educativo, que es donde nos relacionamos, y configurando un espacio para las emociones en el proceso formativo. Un cierre reflexivo y hay un espacio para preguntas, comentarios, sugerencias, críticas o felicitaciones. Entonces vamos a comenzar con una actividad introductoria que se llama 3 ideas, 2 preguntas y una imagen, en la cual yo les pido a los que estén anotando que puedan anotar ya sea ahora o en el transcurso de la presentación 3 ideas, 2 preguntas o una imagen que se les venga a la mente cuando escuchan el término aprendizaje socioemocional, ¿ya? Entonces, para que ahí puedan estar meditando en esa actividad. ¿Qué es el aprendizaje socioemocional? Puede que ustedes tal vez hayan escuchado hablar de la educación emocional, las habilidades socioemocionales o habilidades emocionales y sociales por separado, las competencias socioemocionales, pero dentro de esa diferencia de conceptos forman parte de un marco general que es más o menos parecido, es común,
¿Ya? Entonces, el aprendizaje socioemocional es un proceso que implica un aprendizaje de valores, de actitudes, de conocimientos que potencian el desarrollo de las competencias socioemocionales y cuyo objetivo es el desarrollo humano. Es poner el aprendizaje y la educación al servicio del desarrollo humano. Y de manera agregada, este aprendizaje nos permite aumentar nuestra comprensión sobre las propias emociones, sobre las emociones de los demás, y esto también conduce a que podamos desarrollarnos y relacionarnos de mejor manera en nuestro entorno, en nuestras interacciones. Entonces, el aprendizaje emocional tiene un componente que siempre va a ser bidireccional, un componente hacia uno mismo, una orientación hacia uno mismo, pero también una orientación externa, es decir, hacia los otros, ¿ya? Esta definición de aprendizaje socioemocional la da CASEL, que es una institución norteamericana que trabaja apoyando e investigando respecto del aprendizaje socioemocional. Habla de que es una parte integral tanto de la educación como del desarrollo humano, y es un proceso en el cual niños, niñas y también adultos adquieren conocimientos, habilidades y actitudes para desarrollar una identidad o identidades, manejar las emociones, lograr metas personales y colectivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones de apoyo y tomar decisiones responsables y efectuosas. Entonces aquí y en distintos de los aspectos que vamos a mirar, siempre tengan presente esta doble orientación del aprendizaje socioemocional. Es hacia uno mismo, hacia un proyecto personal, desarrollo personal, pero también hay un compromiso con lo colectivo, con lo social. Entonces, en la medida que una de esas áreas se beneficia, debería beneficiarse la otra también. En palabras simples, ¿qué es el ACE? Es una innovación pedagógica, es la enseñanza de las llamadas habilidades para la vida, algunos también hablan de las habilidades del siglo XXI, habilidades blandas. Es un tipo de aprendizaje cuyo proceso formativo dura toda la vida. Y eso también tiene implicancias tanto para la educación formal como para la educación informal. Es una enseñanza del desarrollo biopsicosocial y al mismo tiempo es precursor del desarrollo moral, social y ético. El aprendizaje socioemocional es una forma de prevención primaria e inespecífica. No solamente una forma de prevención, sino que promoción de salud mental y bienestar en todas sus dimensiones. Y es un proceso que lo quise dejar al final, que en primer lugar necesita ser focalizado en la formación de profesores, y ya les voy a explicar por qué. Vamos a pasar ahora con algunos modelos que existen sobre estas competencias socioemocionales. El primero que están viendo aquí tiene que ver con un modelo que plantean varios autores respecto a las competencias que forman parte de este aprendizaje socioemocional, que es el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Les voy a mostrar otro modelo para que también puedan tener otra referencia. Que este es de Vizquerra, que es un autor español. Él menciona estas mismas competencias que yo les mencioné anteriormente, solo que en algunas él les da otro nombre y él también hace un desglose, o tal vez las organiza o estructura en base a subcompetencias o subhabilidades que forman parte o que dan condición para la que está un poco más arriba, la que está más arriba, que es conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar. Y les voy a presentar ahora otro modelo que es el modelo de CASEL,
que más o menos involucra las mismas competencias vistas anteriormente, para que ustedes vean que vamos encontrando ciertas coincidencias y alguna que otra diferencia en lo conceptual en cuanto a cómo se conceptualizan, cómo se organizan estas competencias socioemocionales. Aquí, por ejemplo, no hablamos de autorregulación y regulación emocional, hablamos de autocontrol, de autoconciencia, de conciencia emocional, de habilidades para relacionarse y toma de decisiones responsables. Nuevamente, aquí, por ejemplo, en este modelo uno puede evidenciar esta doble orientación del hace, que es hacia uno mismo y hacia los demás. ¿Ya? Aquí yo incorporé también, estos son autores chilenos, que hablan sobre las dimensiones del aprendizaje socioemocional, que son tener un lenguaje emocional, habilidades de comunicación, autoconciencia, conciencia de los otros, autorregulación, optimismo, la búsqueda de la solución pacífica de los conflictos y la integración social. Estos elementos también forman parte de esas competencias que yo les mostré anteriormente. Según los autores, hablan de que el trabajar en una de ellas puede tener efectos positivos en las demás, por lo que se habla de que hay una interdependencia entre estas variables. Voy a hacer una pausa antes solo para explicarle algunas cosas. Yo estoy dispuesto a compartir parte de la presentación porque al no poder detenerme al explicar cada uno, porque son muchos elementos informativos, algunas de estas diapositivas cuentan con información en la parte de abajo, en los comentarios. Por lo tanto, yo voy a ver la forma de hacerlo llegar por medio de Valesca para que ustedes también puedan tenerlo, ¿ya? Y en el caso contrario voy a dejar mi correo en el chat para el que quisiera tener la presentación pueda acceder a ella también. Habiendo hecho esta pausa, voy a continuar. Antes de pasar a la siguiente parte, hay algunas preguntas intermedias, porque igual son hartos conceptos, harta teoría para digerir. Preguntémonos antes de poder avanzar, ¿por qué es importante el ACE, el aprendizaje socioemocional? ¿Qué es educar? ¿Qué es aprender? ¿Qué es enseñar en nuestros días? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cuáles son los procesos mentales o cognitivos? ¿Cuáles son los conceptos que usa la educación sobre los procesos mentales o cognitivos? ¿Cuáles son los modos de conocimiento que son más legitimados? ¿Y por qué la educación formal necesita del aprendizaje socioemocional? Lamentablemente no son preguntas que uno pueda responder solamente en una presentación, en un conversatorio, pero son preguntas que guían nuestra reflexión y también nuestras acciones respecto de por qué es importante el aprendizaje socioemocional. Y aquí hay más o menos un panorama que condensa distintos contextos, descubrimientos, reflexiones, cuestionamientos que nos llevan a pensar por qué podría ser importante el aprendizaje socioemocional. Uno de ellos es los avances, es en que los avances de las neurociencias sobre cómo funciona nuestro cerebro nos han dado luz respecto de cómo funciona nuestro cerebro, cómo son los procesos mentales, los distintos procesos mentales y cómo influye lo afectivo, las redes neuronales afectivas, tanto en la motivación como en el proceso de aprendizaje, para que lo tengan en mente. También el cuestionamiento al rol de la educación durante fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, en el cual se cuestiona, se pone en entredicho, esta sobreestimación de la instrucción cognitiva, la represión emocional y conductual
el adultocentrismo, es decir, que las decisiones, que las iniciativas, que los proyectos que se toman en educación están centradas principalmente en el adulto, en la figura del profesor y en la legitimación de un modo de conocer la realidad que principalmente radica en lo discursivo, esto es, en modos de acercarse a la realidad que están relacionados solamente con habilidades de lectoescritura, habilidades que privilegian el razonamiento lógico, deductivo, el pensamiento científico, el poder crear leyes generales que podamos aplicar a todos los contextos, versus elementos que no son tan discursivos, que son más intuitivos, que incluyen lo emocional y también lo experiencial, las sensaciones corporales. Entonces también hay un cuestionamiento respecto de cómo nos acercamos a conocer el mundo. También desde la psicología y otras disciplinas hay una reflexión y reconceptualización, yo diría que durante todo el siglo XX, en relación a cómo entendemos la inteligencia, cómo se entendía anteriormente en base a sus componentes de la experiencia, de la personalidad, los componentes cognitivos y cómo eso fue evolucionando hasta integrar los aspectos emocionales, y eso también se debió a que las investigaciones comenzaron a descubrir que aspectos como la felicidad o la satisfacción con la vida no necesariamente estaban relacionados con el nivel de inteligencia de una persona. Entonces también ahí hay otra puerta abierta. Contextos de crisis, sean desastres naturales, sociales, conflictos bélicos, conflictos medioambientales, y en el que nos encontramos todos ahora, un conflicto sanitario, que es la pandemia por COVID-19. También una necesidad, yo diría que cultural, política y social de algunas sociedades en formar ciudadanos que actúen desde la responsabilidad, desde la ética y desde el cuidado de todos. Pero también el aprendizaje socioemocional responde a las necesidades psicosociales de los distintos países y culturas. Y aquí yo me quiero detener nuevamente. Yo sé que no conozco a profundidad la realidad ni las necesidades de un país tan grande como Brasil, pero sí puedo decir que el aprendizaje socioemocional resulta bastante relevante en el contexto chileno, porque nuestra sociedad ha sido catalogada, y sin querer dar una mala impresión de Chile, pero son nuestras necesidades, ha sido catalogada como uno de los países con peor salud mental del planeta, del mundo. No es un estudio, es una seguidilla de estudios que hablan sobre la presencia de sintomatología depresiva, ansiosa, estrés, el consumo problemático de alcohol y otras sustancias. Somos uno de los países con peor salud mental en niños, uno de los países con mayores alzas de tasas de suicidio adolescente. Entonces ya tenemos una configuración de factores psicosociales y culturales que también demandan una forma de aprender y de entender la educación de una manera distinta. Y relacionado con lo anterior, tenemos lo que varios estudios ya están advirtiendo y que ya se está presentando son los efectos post pandemia, que tienen que ver con una epidemia de sintomatología depresiva, ansiosa y estresante, que viene a sumar todos los indicadores anteriores, pero también una epidemia de trastorno de estrés postraumático que tiene que ver con la vivencia de experiencias que afectan nuestra integridad o que ponen en riesgo nuestra vida o de la de personas que son cercanas a nosotros. Entonces esto va a ser una experiencia que va a marcar a esta generación y ya está marcando a las generaciones más pequeñas en el sentido de cómo afectó esta pandemia a las trayectorias de vida y que también está cruzada con el contexto educativo. Entonces, para que se entienda un poco la relevancia del aprendizaje socioemocional en un contexto así.
Reflexionemos. En base a esta imagen que yo les estoy presentando, les voy a pedir que puedan tratar de hacer esta asociación. ¿Qué vemos de esta imagen que puede ayudarnos a entender la importancia del aprendizaje socioemocional? Entonces, para que después el que quiera compartirlo lo pueda hacer, yo les voy a compartir o les voy a introducir más o menos la visión que a mí al menos me despierta, porque no es una idea mía, esto no es original mío, sino que es una idea que yo tomé de otra conferencia, pero que la encontré muy buena, y habla de que en contextos de crisis es importante que quienes tenemos labores de ayuda, de acompañar procesos, nosotros también podamos ser los primeros en darnos esa ayuda, esa contención, ese apoyo, al menos que sea de una manera suficiente que permita poder dárselo al otro sin terminar completamente agotado. Entonces, para que tengan presente que la educación emocional es importante que parta por los adultos para que ellos cuenten en primer lugar con las herramientas para poder darlas o poder mediarlas con personas más pequeñas, personas de edad que también precisan de este aprendizaje. Algunos impactos del ACE en el contexto educativo, porque esto también es importante a la hora de, por lo menos yo trabajo en colegio, es algo que se me olvidó mencionar. Y como muchas escuelas en Chile, yo creo que en Brasil también, a todos nos interesa que nuestros estudiantes estén bien, pero que también hayan resultados académicos aceptables, destacables, que sean óptimos. Y para eso también es importante ver qué nos dice la evidencia respecto de estos modelos, de estos programas de aprendizaje socioemocional que también están teniendo una alza también. Entonces, distintos autores y estudios hablan de que hay una mejora no solamente en el rendimiento académico, sino que también en mejoras conductuales, en comportamientos prosociales más solidarios, también en una disminución de la violencia escolar o de conductas problemáticas. También se habla de que aumenta la motivación hacia el proceso de aprendizaje y también en un compromiso hacia la escuela. Las emociones positivas, es decir, las emociones que generan o gatillan estados de bienestar, facilitan la creatividad, así como también han mostrado estar relacionadas con un mayor desarrollo cognitivo, toma de decisiones más eficientes, con mayor tolerancia al fracaso y mayor motivación intrínseca. Algo que no mencioné, que no dejé por escrito, lamentablemente, es que un cerebro que está sometido a muchas situaciones de estrés, se le hace muy difícil poder generar anclaje en los aprendizajes, porque el cerebro está interferido de alguna manera por el estrés emocional. Entonces también es importante considerarlo a la hora del trabajo en aula, con nuestros estudiantes, en el trabajo individual, pero es a lo que necesitamos prestarle atención. Y también a lo que ya he dicho anteriormente, que hay un impacto, la salud emocional tiene un impacto a largo plazo en la salud mental y física, aumenta el comportamiento prosocial y la participación ciudadana. Hay mejoras en los indicadores académicos, que esto también es importante para los equipos de gestión de las instituciones, y aumenta la sensación de bienestar. Y algo que yo quise agregar aquí es que un aprendizaje socioemocional permite desarrollar la integridad emocional, que es el desarrollo de un sentido de coherencia y de fidelidad con uno mismo, con los sentimientos, con los proyectos de vida, con las motivaciones, ya que implica que podamos reconocer el lugar que las emociones han tenido en distintas decisiones importantes de nuestras vidas y revalorizar el cómo ellas nos ayudan
junto con nuestros procesos mentales, porque no es solo emociones, es un cerebro que trabaja de manera articulada con las emociones, los procesos mentales, las motivaciones, creando distintos sentidos que van variando a lo largo de nuestra vida. Y que también el comprender nuestras emociones nos ayuda a actuar de manera más ética. Ética en el sentido de que nos ayuda a poder cuidar tanto de nosotros mismos como de los otros. No olviden esta orientación bidireccional del aprendizaje socioemocional. ¿Ya? Entonces, este cuidado de nosotros mismos también se refleja en el cuidado que damos a los otros, o el cuidar de nosotros mismos se refleja en nuestra disposición o en nuestra actitud que tenemos para con los otros. Entonces, hay un crecimiento que es una retroalimentación tanto del proceso intrapersonal como del interpersonal. Entonces, también implica comprender que todas las decisiones que nosotros tomamos en términos emocionales tienen efectos directos e indirectos a corto, mediano y largo plazo, tanto para nosotros mismos como en los demás. Y llegamos a la parte que dice configurando espacios para las emociones en el proceso formativo. Piensa en el contexto formativo donde te desenvuelves, ya sea como estudiante o como docente, y piensa qué cualidades necesita tener ese espacio para incluir las emociones en el proceso formativo. Aquí en configurando espacios me tomé nuevamente de esta CEL porque aquí ellos muestran, aparte de estas competencias, nos muestran también que hay una responsabilidad compartida de las aulas, de las escuelas, de las familias y de las comunidades en torno al aprendizaje socioemocional. Porque la gente no va, si el aprendizaje socioemocional es un aprendizaje para toda la vida, pero la gente no va durante toda la vida a las escuelas o a las instituciones educativas. ¿Cómo hacemos para poder dar perpetuidad o dar una mayor trayectoria o permanencia a este tipo de aprendizaje? Y ellos plantean modelos de trabajo en red, considerando a todos estos actores que aparecen aquí. Y las recomendaciones que yo voy a dar están más que nada relacionadas al nivel de aula, que es el nivel que por lo menos yo he conocido más, donde se dan más orientaciones para el área educativa, así de formación, ¿ya? Entonces, siempre es importante considerar el vínculo, cultivar y profundizar las relaciones, ya sea del profesor con sus estudiantes o con sus familias, en el caso de que sean niños, niñas o adolescentes. Y para eso hay distintas herramientas que podemos utilizar. Lamentablemente, hoy estamos muy limitados a lo que es las herramientas virtuales, las TIC, las redes sociales. Y aunque en estos momentos puedas representar una sobrecarga, también es una herramienta que nos puede ayudar a acercarnos más a nuestros estudiantes. También es importante cuidar a los adultos, por lo mismo que he mencionado anteriormente, que los adultos que trabajan en nuestras instituciones podamos contar con espacios de confianza donde podamos compartir las situaciones o los sentimientos con los que lidiamos. Y aquí también reconocer la labor que han tenido los y las educadoras en todo este proceso de pandemia, de tener que innovarse, de reinventar su práctica pedagógica, de buscar estrategias diferentes para llegar a los estudiantes, de realizar atenciones personalizadas, incluso a veces hacerse cargo de dificultades que no les corresponden probablemente. Entonces, también es importante poder generar este espacio para los adultos, para que los adultos también puedan estar contenidos y regulados y que ellos también puedan retroalimentar ese círculo de contención y regulación para con los estudiantes.
validar y reconocer las experiencias de los estudiantes, los conocimientos que ellos tienen y las estrategias que ellos tengan. Yo creo que el aprendizaje dentro de uno de los aprendizajes en pandemia ha sido darnos cuenta también de la cantidad del potencial que traen muchos de nuestros estudiantes y que hay que buscar también cómo aprovecharlo. Y también Cassell daba algunas recomendaciones de ciertos momentos de la clase que pueden ayudar a generar climas más cálidos y más afectivos, que tienen que ver con los saludos matutinos, que son actividades en general grupales, actividades de bienvenida, un rito que haga que ese momento sea significativo respecto de todos los otros momentos que vamos a tener en la clase. También es importante poder relacionar los contenidos curriculares de la clase con experiencias tanto del docente como de los estudiantes para enriquecer aún más el proceso de aprendizaje y generar un anclaje también, un mayor enganche afectivo y también poder hacer cierres optimistas en los cuales tanto los adultos como los niños puedan expresar cuáles fueron los logros que han tenido, que tuvieron durante la clase, qué hizo que la clase tuviera una diferencia en su día, porque en este contexto probablemente muchos tal vez sentimos que el avance puede ser más lento, a pesar de que en el día vamos realizando distintas actividades. Entonces también es importante visibilizar ese, ese logro, esa conquista. Y también que es importante que los docentes puedan utilizar la información que les brindan los estudiantes para compartir el poder y profundizar las relaciones. Por ejemplo, que los estudiantes puedan manifestar sus inquietudes, sus sugerencias, sus intereses respecto de su proceso formativo, que puedan tener algún grado de incidencia. Yo sé que esto no es algo que está en la estructura formal de todas las instituciones, pero es algo que se puede empezar con micro cambios eh, para ir incorporando también la perspectiva de los estudiantes respecto de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, yo les he hablado de una serie de cosas y me imagino que muchas quizás pueden estar de esta forma, porque es harto contenido a digerir. Entonces, eh, espero que todos estos aspectos que les he mencionado puedan hacerles sentido. Probablemente algunos no les hagan sentido en relación a su contexto, pero espero que hayan algunos principios generales que sí les puedan ser útiles. Para ir cerrando, quisiera presentarles una reflexión que hace un académico chileno que se llama Humberto Maturana y que dice así: cuando decimos que amar educa, estamos hablando del amor como un espacio en el que acogemos al otro, lo dejamos aparecer, en el que escuchamos sin negarlo desde un prejuicio, supuesto o teoría. Para que el amar eduque, hay que amar y tener ternura. El amar es dejar aparecer, es dar espacio al otro para que tenga presencia, ya sean nuestros niños, amigos y nuestros. Y él lo dice en un sentido de, de que nuestra educación muchas veces no le da espacio, no acoge los distintos elementos que forman parte de nuestra condición de ser humano. Y las emociones es una parte de ella. Entonces también habla ese sentido de humanidad, de que le demos espacio a las emociones en el proceso formativo, a las experiencias emocionales y que podamos también extraer cuál es su significado, su importancia en el contexto en el cual ella se expresa. El aprendizaje socioemocional también es un aprendizaje cognitivo, es un aprendizaje que requiere un despliegue de nuestras funciones cognitivas, especialmente las funciones ejecutivas, que están relacionadas con la capacidad para planificar nuestra conducta, para regularnos, para automotivarnos.
Entonces también es importante reconocer el valor cognitivo que tiene el aprendizaje socioemocional. Estas son algunas referencias y bibliografías que utilicé. Las primeras son conferencias online, que espero que desde Brasil, si alguno está interesado, pueda verlas. La mayoría están en español, y también algunos libros que utilicé para la elaboración de este material. También les voy a dejar algunos links de interés para que ustedes puedan explorar. Yo recomiendo en especial para los que están en contexto formativo el programa Emociones Primero de la Fundación Educación 2020 y también del Valoras UC, que es un centro de recursos que trabaja también en lo que es la educación socioemocional. Algunos autores sugeridos. El primero creo que es un psicólogo español, Rafael Vizquerri. Los demás son todos profesionales chilenos, muy preocupados con el desarrollo emocional y el cuidado emocional de la infancia, con el aprendizaje socioemocional. Y muchas gracias por su atención. Entonces ahora voy a bajar la presentación. Voy a dejar de presentar, sí, para que pueda verse mejor la pantalla. Muchas gracias, Marco, por tu presentación, por haber compartido las referencias, los conceptos y también al final traer como eso de las sugerencias. Y bueno, estamos como abiertos para las preguntas, ¿sí? Sí, me pidieron que pusiera de nuevo. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en específico en este momento, o quieren que yo empiece y después ustedes se animan a preguntarle. Como Marcos habla portugués, pueden preguntarle en portugués, él nos va a contestar en portugués igual, ¿sí? Entonces, como quieran. ¿Alguien quiere empezar con las preguntas? ¿Alguien? Rui. Liliane e Rui levantaram a mão. Sim, por favor. Acho que a Liliane levantou primeiro. Eu posso fazer depois a pergunta. Não havia visto. Perdão. Liliane. Não te escuchamos. Oi, estão escutando? Ah, tá. Eu tirei os fones, então. Marco, teria alguma estratégia de como trabalhar com pessoas que não estão abertas ao diálogo? Porque quando a gente trabalha com o diálogo, com a escuta, com a motivação, nós acabamos, neste caminho, cruzando com pessoas que não querem trabalhar com diálogo e, às vezes, acabam te desmotivando, dizendo assim, não é diálogo, é interrupção, porque é uma grande diferença entre o diálogo, a abertura, troca de ideias, do que a interrupção, porque muitas vezes as pessoas falam muito em inovar na educação e eu, como tenho trabalhado muito nesse sentido, né, da abertura ao diálogo, eu tenho encontrado que algumas pessoas não estão abertas a isso porque estão acostumadas com o tradicional daquele em que um só fala e o outro escuta. Então, há aquele estranhamento quando a gente abre o espaço para o diálogo. Então, qual dica que tu daria para nós trabalharmos com essa melhor aceitação, digamos assim, de que as pessoas entendam essa nova proposta de uma educação realmente dialógica, uma educação motivadora, porque a tua fala eu achei muito importante nesse sentido, da motivação, da aprendizagem, em que nós podemos, sim, fazer com que essas motivações interfiram na educação, nas nossas escritas, o quanto isso é importante. Mas eu vejo que tem esse desafio de trabalhar com as pessoas que se desmotivam.
Então, qual é a dica, Marco, para trabalharmos com essas pessoas que estão desmotivando esse movimento positivo? Obrigado pela... Desculpa, Valesca. Não. Obrigado pela pergunta, Liliane. Eu acho que uma coisa que nós também temos aqui no Chile, eu acho que a educação emocional, a aprendizagem socioemocional considera uma mudança da maneira que a gente teve de aprender, de ensinar também, sabe? Nós também temos muita resistência aqui com alguns modelos de aprendizagem mais atuais que desafiam, no fundo, porque eu não sei no contexto que você está falando, mas nós temos professores que são de formação mais antiga, que eles falam que todas essas tendências modernas bem para colocar a autoridade deles nas aulas em questionamento. Então, muitos deles, ao verem essas mudanças chegando, ficando de perto deles, também ficam mais rígidos. Mas eu acho que é uma aprendizagem, como eu te falei, que está sendo está sendo mais massivo há algumas décadas somente. Então, eu acho que temos que continuar instalando, como você falou, esses diálogos, a aprendizagem socioemocional é a minha esperança que seja mais relevante na educação, mas, por enquanto, temos que insistir em que ele tenha presença nas aulas e em todos os espaços educativos. Mas isso não é fácil, como você já percebeu. E eu acho que aí temos que ter paciência, na verdade. E programar as mudanças, sabe? Não é a mesma coisa que eu te falei. Oi, Liliane, sabe? Desde amanhã o negócio não vai rolar como você conhecia. Vai ser totalmente diferente. Então, você aí fica meio sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Mas é importante persistir e programar as mudanças, sabe? É algo que também é um desafio que nós temos aqui. E eu acho que a cada dia as pessoas vão se entendendo a necessidade de uma educação que considere as emoções, que dê espaço às emoções. Eu espero ter respondido, na medida do possível, a sua pergunta. Obrigada. Rui. Alô, me escutam? Sim, senhora. Obrigada. Prof, não precisa chamar de senhor, não. Pode chamar de Rui. Marco, eu vou falar em português, cara. O encontro da semana passada eu tentei falar em espanhol, mas eu acho que a conexão, não fui eu, não ajudou muito. Tchê, primeiro, parabéns, né? Felicitações, muito massa a tua apresentação, super relevante, importante. E quando eu escutei na semana passada que a gente ia falar hoje, né, que eu ia escutar sobre educação socioemocional, eu acho que eu já mandei um e-mail para a professora Valesca me inscrevendo. Por quê? Porque faz parte da tese do doutorado que a gente está fazendo aqui. É justamente essa perspectiva, né, de uma educação transformadora, de uma educação emocional. Eu não quero tomar muito tempo nosso, até para dar mais espaço, mas, na verdade, eu já atuava na saúde especificamente, e isso me deixava muito triste, principalmente quando nós trabalhávamos com técnicas contemplativas, técnicas meditativas, em centros de acolhimento para usuários de drogas, principalmente para jovens. E isso ao mesmo tempo que trazia muita alegria, eu ficava muito triste, porque eu fazia essa pergunta, e se eles, na época que eram crianças, pudessem ter tido uma educação socioemocional, será que eles poderiam ter feito outras escolhas? E aí, então, eu volto para a universidade,
para estudar esses temas, e neurociência, o Maturano, o Francisco Varela são referências fantásticas para mim. Eu acho que a gente precisa estar relendo eles sempre. E o que eu queria perguntar para ti? Um bocado de coisa, mas eu vou devagarzinho, eu acho que vamos dando espaço para o pessoal. Uma coisa que particularmente, tu me perdoa, me ajude a entender um pouco melhor, mas eu fico um pouco incomodado, né, como as coisas elas estão sendo conduzidas hoje pelo mercado, né, pelo mundo capitalista, vamos dizer assim. E de uma certa forma, a aprendizagem socioemocional, me parece que ela está sendo transformada num pacote. E como a gente pode resgatar a humanidade da educação socioemocional? Como torná-la humana e não dentro de um programa, né? Então, eu tenho acompanhado muito, principalmente, a invasão do mindfulness em nossa sociedade, e aí eu vejo que, inclusive no Brasil, mindfulness começa a ser oferecido como programa também para escolas. E isso me preocupa um pouco, não com relação às práticas contemplativas, eu acho que elas devem fazer parte, mas apropriadas por nós, educadores, educadoras, professores e professoras, bem dentro daquilo que tu comentou, né? Dentro da realidade onde nós estamos inseridos e dentro das emoções que a gente consegue compartilhar com os nossos alunos, com os pais dos nossos alunos, os responsáveis por nossos alunos. Né? Uma comunidade de aprendizagem socioemocional. Como é que você encara hoje essa pressão do mercado, essa necessidade de vender esse pacote, e como nós, professores e professoras, podemos não só nos capacitar, mas fazer essas filtragens? Obrigado. Essa é a primeira pergunta, depois eu faço outra, aí depois a gente vai dividindo aí a palavra com o resto. Tá, eu vou tentar tomar o contexto de tudo que você falou. Eu concordo com você em que nós temos que ter o cuidado suficiente para não confundir a aprendizagem socioemocional com as modas educativas que nós costumamos ter nas escolas e instituições educativas. Aí eu acho que é importante, como você fala, eu acho que a aprendizagem socioemocional talvez não pode ter estrutura curricular que tem por exemplo, se você aprender literatura, matemática, ciências, acho que não vai funcionar do mesmo jeito, em primeiro lugar. Eu acho que talvez nós deveríamos experimentar alguns projetos dentro da instituição onde nós trabalhamos, experimentar projetos, iniciativas mais articuladas, particularmente em alguns contextos de trabalhos próximos a colegas meus. Eu tenho ouvido iniciativas de trabalhos articulados e que também envolvem a motivação dos estudantes, também a aprendizagem baseada em projetos, todas essas inovações educativas. Por isso falei que a aprendizagem emocional é uma inovação educativa, mas qualquer coisa que pareça inovação, de repente, nas escolas, como que não rola muito, não é? Então, eu acho que temos que... Bom, o mercado tem esse kit de formação socioemocional para os professores, para os estudantes, tem teste e avaliação, tem de tudo. Aqui também é a mesma coisa. E muitas vezes eu acho que temos um senso de fazer, de muita empolgação, sem que isso gere uma reflexão mais profunda, mais repousada, mais sossegada a respeito de como é a aprendizagem das emoções. Eu acho que corremos o perigo de que essa influência da aprendizagem socioemocional seja uma onda que passa-se muito rápido acima de nós.
e que depois fique assim sem maior relevância. Mas eu acho que é importante lutar por estabelecer espaços, microespaços no colégio, em qualquer espaço que nós recebamos a chance para intervenir, e também testar, experimentar, também. Eu acredito que nem todos os profissionais têm a chance, a oportunidade ou a confiança dos equipes diretivos para poder experimentar mais. Para dizer, olha, eu quero fazer isso para ver como funciona, como é a resposta dos estudantes, Eu nem sempre vou ter essa garantia, mas nós temos que insistir nisso, porque nós temos muito preconceito, muitas teorias a respeito de como é educar, como é ensinar, como é a aprendizagem, como funciona isto, aquilo. Mas, enquanto as emoções, nós ainda temos modelos que estão sendo reformulados, sabe? Isso também vai dar mal com os avanços nas neurociências. Então, eu acho que, em primeiro lugar, temos que insistir em que essa mudança vai chegar, que a educação que nós queremos pode ser diferente. Aqui no Chile, nós, às vezes, costumamos falar um pouco desesperançados sobre a educação na Europa, que é aqui, que é acá, e nós temos também iniciativas, projetos que podem nos dar luzes, iniciativas que são micromudanças, microcâmbios, no fundo. Temos que aproveitar os microcâmbios por enquanto a educação emocional não estiver assim institucionalizada. Não que a gente queira que esteja assim institucionalizada, estruturada, assim como as outras disciplinas. Mas é importante que tenha uma estrutura. Eu não sei a palavra direito, mas acho que vocês me entendem. Para elas terem uma continuidade. Eu acho que é isso que a gente procura, que a aprendizagem socioemocional tenha uma continuidade, além da educação primária, secundária, universitária, e que seja também espalhada com textos fora da educação também. Marco, eu vou ler aqui o comentário da Ana Cristina e depois eu vou fazer os meus comentários. A Ana Cristina escreveu: realmente há uma grande resistência ao novo e às novas formas de aprendizagem, especialmente quando toca a questão do emocional, das emoções que nos levam às ações no nosso dia a dia, como menciona a Maturana. Ótima palestra. Obrigado. Queres comentar? Eu vou abrir o chat para ler. Tá bem. Eu acho Pode falar. Sim. Com respeito ao que você fala, nós temos que ver ou observar todo esse fenômeno da educação em termos sistêmicos. Então, o que fala a teoria sistêmica quando nós temos mudança de perto de um sistema? Esse sistema, para se manter no tempo, se rigidiza, fica assim mais duro. Então, eu acho que na medida que essa mudança se torne mais familiar aos sistemas, também pode ser com que eles se vajam acostumando. Isso não é uma ameaça, no fundo. Porque nós temos que entender também, e é uma coisa que também com as pessoas que apresentam resistências, é importante tentar entender e validar o ponto de vista do outro, mesmo que seja o contrário do meu, porque eu entendo também que o outro, sobretudo em educação, eu acho que com todos os seres humanos, nós temos medos, nós temos esperanças, temos desejos. E em momentos em que temos muitas mudanças ou ameaças ao jeito que nós temos de funcionar, isso faz com que a gente fique assim mais na defensiva.
Mas nós temos que validar. Eu entendo que você se sinta desse jeito, eu entendo que no sistema como nós funcionamos, você já não se sente valorizado, não se sente escutado, não se sente aqui e acá, mas é importante também considerar que isso pode ser outra oportunidade, mas também, em primeiro lugar, legitimando a emoção do outro. Por isso eu falo que é importante começar a educação, a aprendizagem socioemocional com o adulto, porque é o adulto que vai transmitir esse modelo de vida às crianças também. Então, quando nós falamos de ameaças, de mudanças, todos nós acho que ficamos assim meio contrariados, porque todos nós gostaríamos de ter o nível de vida que nós temos, ou que as condições se mantenham para nós não ficar atrapalhados. E mudanças como essas, nós temos que entender que mudanças com aprendizagem socioemocional ou as outras inovações educativas também questionam o poder, a autoridade que o professor tem na aula, a aula para os outros profissionais, para os outros professores. E isso faz com que pessoas que levam décadas funcionando e trabalhando de uma mesma forma reajam. Você não pode esperar que elas fiquem macias, de boa. Não, eu te abro a porta, pode entrar, fica à vontade. Não. Isso acontece, eu imagino que acontece tanto no Brasil quanto no Chile. Então, é importante ter consciência de todas essas considerações, sutilezas, porque são aspectos muito sutis, que a gente acha, é um detalhe, isso é um detalhe, mas também é um detalhe que faz a diferença. Uhum. Marco teria várias coisas para comentar, né? Desde as questões teóricas, porque tu mesmo, quando começaste, falou que a gente tem vários conceitos e dentro do próprio construto existem vários subconstrutos, né? Que a gente pode enfatizar dentro das competências, ou qual a implicação da gente chamar de competência ou de habilidade, enfim, né? A gente vem estudando isso no trabalho de conclusão de curso da minha orientanda Raíssa, que está aqui na sala, e a gente percebe, assim, que na literatura existem várias, né, nomenclaturas que estão dentro desse bloco, né, da CEL, né, que é a sigla em inglês, né, da CEL. Então, se tu achas que tem alguma implicação quando a gente pesquisa, né, porque no caso o nosso trabalho está com ênfase na pesquisa, embora busque o impacto no ensino, mas a ênfase é na pesquisa, entre a gente fazer escolhas, né, em relação a um termo ou a outro, isso do ponto de vista da pesquisa, né. E eu queria também comentar em relação a essa questão de resistências, porque os colegas que comentaram antes mencionam, e é óbvio que existe a resistência de docentes e de outros segmentos, né, da sociedade, mas para mim, uma das coisas que mais me impacta é quando existe resistência dos jovens mesmo, né, quando tu trouxeste a questão da educação socioemocional, da aprendizagem socioemocional como uma inovação, assim como dentro do rol de propostas, né, tu mencionou a aprendizagem baseada em projetos, outras aprendizagens, né, ativas que estão presentes, né, na concepção e na formação de vários professores hoje, né, e todos esses modelos, eles pressupõem interação, né, interação entre pares, interação aluno-aluno, aluno-professor, aluno, enfim, outros setores, né, e aí é onde eu vejo maior resistência, né, porque se fala tanto na literatura, né, o ano passado, eu e uns alunos e um colega fizemos uma revisão de literatura só sobre a aprendizagem baseada em problemas, e aí a gente enxerga ali nos requisitos para que ela funcione, um conjunto de necessidades que advém dos alunos, né, que tem a ver com as competências socioemocionais, inclusive o trabalho em equipe, enfim, e que para que aquele modelo pedagógico funcione, as pessoas precisam estar predispostas a desenvolver essas competências também socioemocionais, né? E se isso não acontece, o que a literatura traz nos relatos de pesquisa é que houve
houve alguma barreira, houve algum problema para que o modelo funcionasse com aquilo que se espera daquela proposta educacional. Então, eu queria que tu fizesse comentário em relação aos dois aspectos, a questão teórica e a questão das resistências advindas do aluno, né, e não do sistema ou dos professores. Obrigado, Valéria. Em relação à primeira pergunta, eu acho que tem muito a ver com o contexto nacional que a gente trabalha. Eu acho que é importante nós ter uma referência do que é feito no mundo, sim, é importante, mas também nós precisamos fazer uma contextualização do que é relevante para o nosso contexto sociocultural. Então, por exemplo, no Chile, a maioria dos programas, boa parte dos programas, utilizam o primeiro modelo que eu mostrei, tá? Que é eu acho que uma adaptação do modelo proposto por Cassel. Mas eu acho que tem que ver com uma sensibilidade de pensar como são os estudantes chilenos, como são os estudantes brasileiros, o que é relevante, que conceito é mais afim ao que acontece em nosso contexto nacional. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que é importante para nos lembrar, porque eu também que trabalho em colégio, também sei o que é se concentrar ou fazer o maior esforço, o maior trabalho, a maior dedicação na técnica, na metodologia, na estratégia, que eu acho que isso é muito bom, e os professores são ótimos nisso, mas também eu acho que custa entender, porque nós também não estamos acostumados a funcionar desse jeito, mas o melhor modelo de aprendizagem socioemocional é a pessoa e o vínculo, é o laço, tá? Eu acho que se você formar um vínculo, um laço, que eu acho que o propósito da aprendizagem socioemocional não é só você aprender uma série de competências à toa, é também aprender para você se relacionar melhor. É isso você percebe quando você está na escola, você percebe quando os estudantes gostam. Não quero falar do termo gostam, porque isso é bastante subjetivo, mas quando os estudantes se envolvem numa aula, na aula de um professor, no jeito de ensinar dele, no jeito de se relacionar dele, então eu acho que tem muito a ver com o jeito do professor de se relacionar. Eu acho que para isso nós temos as competências, temos modelos, mas os modelos, tristemente, não são a realidade, são representações estáticas da realidade, nem sempre vão se manter no tempo, eles vão mudar, vão se reformular. Então, também, eu acho que aquilo que não vai mudar é o vínculo que o professor estabelece com o estudante. E é isso que precisa ser trabalhado e entender que a aprendizagem socioemocional para trabalhar um vínculo, como você falou, eu acho que também a Rui falou a meias disso, o vínculo de um professor com o estudante pode ser reparatório, pode ser talvez o único relacionamento saudável que essa criança, essa pessoa já teve na vida. Ou esse relacionamento pode ser reparador a respeito das outras dores vinculares que a criança já teve, que a pessoa já teve. Eu sei que o professor não está ensinando pensando nisso, mas o ato de ensinar envolve um relacionamento, tá? Uhum. Ok, obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ou vamos nos despedir do Marco, que também tem o seu horário, né? Sim, mas foi... Não sei se mais alguém quer falar, se foi uma pergunta. Muitas coisas, né? O Rui levantou a mão. Sim, é só te agradecer, Marco, e também te agradecer, próprio Valesca, aí, pela oportunidade. Valeu, foi muito, muito legal.
E quem sabe pelo e-mail a gente vai conversando um pouco mais, porque realmente é um tema muito importante, né, para nós, e aí a gente poderia ir conversando um pouco mais, enfim, eu listei umas quantas perguntas aqui, Xi, mas infelizmente o tempo também não alcança, mas foi muito produtivo, parabéns mais uma vez e obrigado pela oportunidade. A Liliane também levantou a mão. Só para complementar, Marco, aquela hora que eu comentei, seria bem essa questão mesmo, que a questão da resistência que a gente observa, né, nas instituições, não só por parte, né, dos professores, mas também dos estudantes. Mas, complementando o que a Valesca estava comentando, que a partir do momento que os professores na universidade se mostrarem abertos à aprendizagem socioemocional, os estudantes também, aos poucos, vão se sentindo mais assim à vontade, porque às vezes o que acontece na educação que nós percebemos, né, que a educação tradicional faz com que os estudantes se sintam com medo de falarem o que eles pensam. Ah, será que é uma pergunta idiota que eu fiz? Ou até de falarem os seus pensamentos. Por isso que às vezes na universidade acontece muito essa questão da falta do empoderamento da palavra, da escrita, que isso que acaba acontecendo muitas vezes e facilitando o plágio, pelo medo de se expressar, do falar. Então, compartilhando com vocês, né, seria esse movimento conjunto em que os professores engajados se mostrassem abertos às ideias, aos pensamentos, aos diálogos, que isso impulsionariam os estudantes também a perderem esse medo, essa desmotivação, porque muitas vezes não há motivação porque tem dentro de si, né, as suas emoções. Então, por isso que a tua fala, Marco, foi muito rica, no sentido de nós olharmos, sim, para a aprendizagem socioemocional, o quanto as interações, as nossas interações, as nossas falas, os nossos diálogos são importantes na construção da aprendizagem, que nós só conseguiremos contribuir com uma aprendizagem mesmo facilitadora, no sentido em que todos nós estivermos abertos ao diálogo, a valorizar as emoções, porque às vezes na academia não valorizam o emocional, o amoroso, porque às vezes acham que o amoroso não pode ser científico, e sim, nós podemos provar, eu tenho até minha tese, né, que eu provei que sim, que com amorosidade é possível fazer educação, fazer com que nós possamos, que o conhecimento acadêmico seja acessível a todos os leitores, e não somente com termos muito técnicos, não desprezando o técnico, mas simplesmente fazendo com que uma linguagem mais fluida, mais motivacional, mais acessível, seja, sim, motivadora a que as pessoas se engajem, se interessem, se emocionem e realmente façam parte dessa construção educacional mais engajada. Obrigada, Liliane. Eu só vou falar as duas palavras-chave para mim de toda a palestra do Marcos, tá? Micromudanças, para mim, é a palavra-chave, e a sutileza. Eu acho que são as duas palavras-chave. Muito obrigada, Marcos, por tua fala. Obrigado, Valesca, pela oportunidade. Obrigado a todos vocês por ficarem aqui até o final. E eu curti muito dessa palestra, é um tema que eu gosto muito, um tema que eu considero muito relevante. Eu considero que, desde o que fala a Liliane, que educação emocional não é dever só da escola. Eu acho que também a gente puxa o saco com a escola, que a escola tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Mas não, assim, a aprendizagem socioemocional e responsabilidade até política, da cultura. A escola não pode assumir toda essa responsabilidade, porque não pode dar conta de tudo isso. E muito obrigado por todos vocês ficarem aqui.